Salve pessoal, aqui é o Leonardo e hoje eu quero conversar com vocês sobre do porquê eu acho o Rasbin Hotel melhor que Reluva Boss. Porque eu tenho visto vários vídeos dizendo que Reluva Boss é melhor que Rasbin Hotel e tudo mais. Então eu tô aqui pra falar pra ser o diferente. E também porque é minha opinião mesmo. Eu acho Rasbin Hotel melhor que Reluva Boss. Vamos começar então. Eu vou dividir o vídeo em tópicos porque fica mais fácil assim. Vamos lá então. Primeiro, os vilões ou antagonistas. Então, eu acho que não é surpresa pra ninguém o meu descontentamento que eu tenho com os vilões de Reluva Boss. Porque eles têm tanto potencial, eles têm um design bacana, eles tinham tudo pra serem bons. Mas eles são nada. Porque eu vou dar os exemplos. Temos a Stella, que é uma inútil. O André Alphus, que perdeu para um bando de pé rapados e para uma garota que estava aprendendo magia há sei lá quantos meses. Mas ele sabe magia a vida inteira. Temos o Crimson, que não fede nem cheira. Temos o Striker, literalmente poderia ser o cara com mais potencial, mas jogaram no lixo e transformaram ele num cara que odeia rico só porque sim. E é o seguinte, o Striker, muita gente achou que ele teria uma motivação por ele odiar os ricos. E seria muito da hora se ele fosse tipo o Huey de The Boys, que perdeu, sei lá, um ente querido dele pra um nobre, por causa de um nobre, mas como o culpado era da nobreza, nada aconteceu. Isso fez o Striker ter um sentimento de angústia. E no final ele daria um golpe na Stella e no André Alphus e viraria o vilão principal da parada. Entendem? Agora nós vamos para Rasbin Hotel e temos o Adão, que também não é lá grande coisa, mas é infinitamente melhor que os vilões de Reluva Boss. Que literalmente são uma merda. Os vilões de Reluva Boss são uma merda. Não aceito discussões aqui. Eles são ruins e acabou. Mas é o seguinte, o Adão, ele tem seu molejo, ele é uma ameaça, é decente. Agora vamos pro quesito protagonistas, que pra mim em Rasbin Hotel também ganha, por um simples motivo. Eu só vou usar um fato para justificar o meu posicionamento, que é o seguinte: a VEG, por exemplo, ela não tem o seu passado muito explorado, mas pelo menos nós entendemos as motivações dela, nós entendemos o que ela é e o que ela quer. E o seguinte, ela já teve seu flashback na primeira temporada. Já a Millie, por exemplo, teve seu flashback lá na segunda temporada. E mesmo assim, o flashback dela era como ela se juntou à IMP e era ela lá junto com o Blitz. Ou seja, não era um flashback próprio dela.
Não era um flashback próprio dela. E isso também é uma das partes que mais me dá raiva em Helluva Boss e Hazbin Hotel. Que as protagonistas femininas são... ou as personagens femininas, né? São completamente... como eu posso dizer? Planas. Elas têm... elas são, sei lá, uma peça de Lego. Tipo essa torrezinha aqui, esse L que eu fiz. Elas são assim. Enquanto os personagens masculinos são tridimensionais. Então, essa é a minha visão. Agora vamos no quesito personagens secundários. Que, de novo, sim, Hazbin Hotel ganha. E eu vou dar as minhas justificativas. Que é o seguinte. Os personagens de Hazbin Hotel, pelo menos na primeira temporada, tem um elenco muito mais comedido, ao meu ver. Não tem tanto personagem quanto tem em Helluva Boss. Porque assim... Tem a Charlie, a Veg, o Angel, o Alastor, o Husk, a Nifty... E são esses os importantes. Já em Helluva Boss temos um elenco menor de personagens principais, mas em contrapartida nós temos uma caralhada de personagem secundário que não é desenvolvido. Querem um exemplo? O Paimon. O pai do Stolas, que simplesmente, depois de ter Circus, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. O cara desapareceu. A Barbie também, que é a irmã do Blitz, né? Ela simplesmente desapareceu. Também temos... sei lá. Temos o Vásago, que pra mim é um personagem completamente desnecessário na trama. Ele poderia sumir que ninguém ia notar. Mas não, a Vivzi vai colocar mais um personagem lá. Sendo que ela tem uma caralhada pra desenvolver. Também tem a Octavia, que, coitada, é menos desenvolvida que uma conta de menos. Porque assim, vocês têm noção que tem gente que culpa a Octavia por ela ter largado o Stolas, sendo que o cara jurou de pé junto que não ia abandonar ela. Mas em Mastermind o cara estava disposto a ir de Vasco pela filha. Tava disposto a ir de Vasco pelo Blitz. Perdão pelo erro. Eu tô com tanta raiva que eu tô ficando doido. Mas assim, o Stolas estava disposto a ir de Vasco pelo Blitz e deixar a Octavia sozinha no mundo, mesmo sabendo da classe de mãe que a Stella é. E pelo pouco que a gente sabe, a relação da Octavia com a Stella não é muito boa. Então, o que o Stolas tinha na cabeça, hein? Isso se deve ao fato das pessoas no fandom odiando a Octavia, é porque ela foi pessimamente desenvolvida. Sem contar os inúmeros furos de roteiro em Helluva Boss. Que eu poderia fazer um vídeo separado só disso. Comentem aí se quiserem. Se quiserem um vídeo sobre. Mas o seguinte. O meu último ponto é o quesito
é o quesito como um todo. É como um todo. Helluva Boss pode ser uma série indie e Hazbin Hotel pode ter um investimento milionário lá da Amazon Prime. Mas o poder de revisar o seu roteiro é de cada um. Porque assim, eu creio que a Amazon Prime botou uma coleira na Vivzi e eles disseram: faz o teu trabalho direito. E ela fez. Essa é minha visão. Qual é a sua? Eu sou Leonardo Luiz Haas Kremer e até mais, pessoal. Se cuidem.